Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos dar início, então, a mais uma aula de anatomia. E hoje a gente vai falar sobre músculos. Então, vamos lá? A gente vai dar início, então, ao aparelho locomotor. Lembrando que a gente já tem aulas aí a respeito de osteologia e de artrologia, tá? Então, dos ossos e das articulações. É só entrar aqui na nossa playlist que você vai encontrar as outras aulas. Vamos lá. Aparelho locomotor, ele é composto, então, por ossos mais articulações, né, que é a união as articulações são a união de dois ossos, ou mais, e os músculos também, né, os músculos, eles propiciam ao movimento, os músculos, eles têm um tônus muscular, e eles representam metade do nosso peso corporal. O tônus muscular nada mais é do que a capacidade de contração muscular, tá? É a capacidade que o músculo tem de contrair e relaxar. A gente tem vários tipos de intensidade de tônus muscular. Quando a gente fica muito tenso, muito preocupado, a gente percebe um aumento do tônus aqui, principalmente de trapézio, né? Então, a gente tem uma tensão aí. Então, tem uma contração exagerada e o músculo não consegue relaxar. A gente também pode encontrar outros casos patológicos, que é o hipertonismo e o hipotonismo. O hiper é um aumento exagerado e a pessoa perde o controle do movimento. Ele é involuntário. Claro que tem graus, né? Dependendo da sequela, dependendo da patologia. Então, se a gente imaginar uma pessoa que teve um AVC, um AVE, deste lado, então ela vai ter o lado oposto comprometido. Então, se for do lado direito, o lado esquerdo vai ser comprometido. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai ficar hipotônico, o tônus muito sem capacidade de contração, então a pessoa vai perder o movimento desse lado, mas com o passar do tempo, esse tônus vai aumentando e vai ganhando contraturas e parece que o movimento vai voltar ao normal e não vai ficar espástico, vai ficar tenso demais, né? Vai ganhar uma contração onde o cotovelo vai ficar dobrado, vai ficar flexionado e a ponta do pé e o joelho aqui esticados demais. Vocês já devem ter visto um caso próximo, um vizinho ou alguém mesmo da família. Então, é um aumento exagerado de tônus. Outro exemplo que a gente pode dar são crianças com paralisia cerebral que estão na cadeira de rodas, né? E tem o movimento, os braços esticados ou cotovelos flexionados e as pernas esticadas. Então, isso é uma hipertonia. Então, eu vou deixar aqui de sugestão para a pesquisa de vocês pesquisarem o que é tônus muscular, hipotonia, hipertonia e espasticidade, tá? Então, pesquisem que a gente vai discutir isso em breve. Dando continuidade aqui nas nossas aulas, como as nossas aulas são voltadas para anatomia e fisiologia, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, relembrando lá a histologia também, aqui eu queria mostrar para vocês a diferença do tecido muscular, do tecido voluntário com tecido involuntário. Voluntário, para lembrar, são fibras estriadas com contração, onde eu tenho o controle delas. Aqui, musculatura involuntária, musculatura lisa, pode ver que a forma é diferente, eu tenho um núcleo grande para cada unidade celular, e eles vão trabalhar de maneira involuntária, contraindo e relaxando os músculos. Aqui eu tenho várias sequências de fibra, os sarcômeros e unidades núcleos longe. Vamos lá, quem são os nossos músculos voluntários? São os músculos estriados, esqueléticos, e a gente vai, né, observar esses músculos, os músculos que a gente pensa para fazer o movimento, flexão, extensão e assim vai. E eu tenho os músculos involuntários, que são os lisos, que eles estão aonde? Nas vísceras, tá? E o músculo é liso, como a gente pode ver. E a gente pode encontrar o músculo estriado cardíaco também. Ele recebe estímulos
do nó sinusal para poder contrair. Então, a gente vai memorizar aí que os involuntários são os músculos viscerais dos órgãos e o músculo voluntário, eu tenho os estriados esqueléticos, certo? Que são os músculos, o quadríceps, o tríceps, os nossos músculos esqueléticos. A gente vai falar agora sobre alguns aspectos da musculatura estriada esquelética. Vamos lá? Então, olha lá, a constituição do músculo, como ele é formado. Então, aqui, este é um músculo, e vocês podem perceber que ele é dividido aqui em vários feixezinhos. Então, eu tenho aqui um feixe muscular, ele é separado aqui, ó, por essa membrana bem fininha, né, formando um fascículo, e dentro do fascículo eu tenho as fibras, certo? E elas são de cores diferentes, percebam, cores claras e escuras. Isso é a unidade de contração muscular, certo? Então, eu tenho o feixe muscular, que é o epísis, eu tenho o feixe muscular, depois eu tenho o fascículo e depois eu tenho a fibra muscular, certo? Então, a gente vai olhar aqui o feixe muscular, certo? Aqui eu tenho o ventre muscular, né? A parte central, é onde eu tenho a maior parte de unidades motoras, e o fechamento dela aqui, ó, a junção, a extremidade termina no tendão, né? Então, eu tenho uma extremidade mais proximal e eu tenho uma extremidade mais distal, que está mais longe. E as duas, então, tem que ter tendões nas duas pontas. O músculo, ele é recoberto, né? Aqui a gente está vendo os músculos, certo? Percebam que aqui ao redor tem um recorte, certo? Teve uma incisão. O que que é? Foi tirada essa capa ao redor, que a gente vai chamar de fáscia muscular. A fáscia, ela tá ali tanto para conter os músculos unidos juntos, quanto para fazer a separação deles também. A gente tem uma fáscia ao redor, né, dentro dos grupos musculares aí. Ele tem uma unidade de bainha de contenção, então ele segura, né, os músculos na posição. Por ele, a gente pode ver uma passagem de vasos e nervos, como a gente vê aqui a veia safena passando por aqui, tá? E ele ajuda também na fixação dos músculos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem o tensor da fáscia lata, é um músculo aqui lateral que ele tem uma fáscia bem longa. Eles não são contráteis, tá? Então, quem tem a unidade de contração são os músculos. E nas extremidades a gente tem os tendões. Os tendões também não têm capacidade de contração. Então, se ele não contrai, ele também não tem alongamento. Outra estrutura que a gente pode encontrar também no músculo esquelético, a gente tem os ossos, né? E aqui a articulação. E aí, na articulação, a gente tem as bolsas aqui, né? Essas bolsas, elas vão ajudar na hora da fixação dos músculos e onde passa o tendão para evitar ter tanto choque e tanto atrito. Por isso que a gente tem as bursites, é quando eu tenho uma descompensação da unidade motora, então o músculo vai contrair ou relaxar de maneira alterada ou até mesmo desorganizada. E aí causa esse tipo de inflamação. Aí aqui, ó, nossa bainha sinovial dos tendões. Então, esse aqui é um tendão. Aqui tá o osso, aqui passando os nervos, veias e artérias, tudo aqui, certo? E olha só que interessante, ele é inervado, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês memorizem é o órgão tendinoso de Golgi. Ele tá aqui nessa unidade, né, dentro do tendão, e é ele que vai dar a sensação de propriocepção.
Então, a gente tem noção de como o nosso corpo está no espaço, ou como eu estou me movimentando, por essa informação que está dentro do tendão muscular. A gente vai falar bastante dele um pouquinho mais para frente, certo? Então, vocês podem perceber que ele é liso. Ele não tem unidade de contração, unidade motora. Então, ele também não pode contrair, ele também não pode esticar. Ele tem uma certa elasticidade para ajudar a movimentação do músculo. Apenas isso. Quem vai contrair e relaxar são os músculos. Então, aqui, os músculos, a gente viu que tem o ventre e as extremidades proximais e distais. Como a gente vai chamar essas extremidades? Então, os músculos, eles têm 2 pontos. Um ponto a gente vai chamar de origem, outro ponto a gente vai chamar de inserção, certo? Então, aqui é onde ele começa, o ventre muscular, e é onde ele vai se originar. Dependendo de como a gente está falando, do posicionamento do exercício, isso pode mudar. Normalmente, a origem é um ponto fixo, é onde eu não vou ter movimentação. E a inserção é o ponto móvel, é onde eu vou movimentar para ter a contração muscular. É onde a parte mais distal se movimenta para a gente poder fazer um movimento com o antebraço aqui no caso. Mas isso tudo pode mudar. Então, quando eu mudo de repente a posição, isso pode mudar. Aquela imagem falava de flexão e extensão, certo? Então, ponto fixo, ponto móvel. Agora, aqui eu troco de posição quando o meu antebraço, a minha mão está fixa e quem está se movendo é a articulação do ombro. Então, para ele conseguir fazer uma flexão, o ponto móvel é o ombro, não é o cotovelo. Aqui é o inverso. Se eu fiz a extensão, eu voltei para a flexão. Ponto móvel, antebraço. E não o ombro e a escápula como esse rapazinho aqui, tá? Mas origem e inserção é uma classificação que a gente dá para a gente saber aonde o músculo se inicia, para onde ele vai, né? E por isso que vai ser tão importante a gente saber o nome daqueles acidentes ósseos que a gente discutiu tanto, que eu coloquei lá o esqueleto, lá no laboratório de anatomia, a gente tem umas aulas falando a respeito de acidentes ósseos. Para isso, para eu saber aonde esse músculo começa, para onde ele vai, para eu saber a função dele, para eu saber se ele vai fazer flexão, extensão, abdução e assim vai. Então, a gente vai ficar por aqui nessa aula. Acompanhe a próxima aula, que a gente vai falar na próxima aula sobre a classificação dos músculos. Como que a gente pode classificar eles? Te espero na próxima aula.